Vamos começar com as nossas primeiras notícias. Paulo Costa revelou recentemente que estaria disposto a enfrentar Josh Hockett na categoria dos pesados, mostrando mais uma vez a sua confiança para aceitar desafios fora da sua divisão habitual. A declaração rapidamente chamou a atenção dos fãs, que começaram a imaginar como seria esse confronto entre dois atletas conhecidos pela força física e pelo estilo agressivo dentro do octógono. Enquanto isso, o mundo do boxe recebeu uma confirmação muito aguardada. Ryan Garcia vai enfrentar Conor Benn no dia 12 de setembro, em um grande evento realizado na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O combate acontecerá durante o fim de semana da independência mexicana e promete atrair atenção global. A transmissão será disponibilizada internacionalmente, tornando esta uma das lutas mais importantes do calendário do boxe neste ano. Ryan Garcia chega ao confronto como campeão mundial dos meio-médios e ocupa atualmente a quinta posição no ranking da Ring Magazine. O seu cartel impressiona, com 25 vitórias na carreira e nada menos que 20 delas conquistadas por nocaute. Do outro lado estará Conor Benn, que também possui 25 vitórias como profissional e acumulou 14 triunfos por nocaute ao longo da carreira. A única derrota de Conor aconteceu diante de Eubank Jr., mas ele conseguiu responder imediatamente, vencendo a revanche e apagando qualquer dúvida sobre a sua capacidade de recuperação. Desde então, os dois lutadores trocaram provocações constantes nas redes sociais, aumentando ainda mais a expectativa para este grande confronto. Tudo indica que os fãs assistirão a uma batalha intensa e explosiva em Las Vegas. No MMA, Justin Gaethje respondeu rapidamente às declarações de Paddy Pimblett, que afirmou estar aberto a uma revanche no futuro. Paddy mencionou diversos possíveis adversários e afirmou que estaria disposto a enfrentar Ilya novamente, lutar contra Justin outra vez ou até mesmo dividir o octógono com Conor ou Max. A resposta de Justin foi direta e definitiva. O veterano deixou claro que não tem qualquer interesse em enfrentar Paddy novamente neste momento. Para ele, a ideia simplesmente não faz sentido dentro da atual fase da sua carreira. Justin também aproveitou para refletir sobre a sua trajetória no esporte e sobre o impacto que algumas das suas vitórias tiveram sobre outros atletas. Ele citou Rafael Fiziev como exemplo, afirmando que as lutas entre ambos acabaram servindo como motivação e renovação para o rival. O americano ainda comentou as recentes palavras de Anthony Joshua, que destacou como os esportes de combate lembram constantemente os atletas do quão real e perigoso é entrar em uma luta profissional. Segundo Justin, essa é exatamente a beleza do esporte. O combate é humilhante, primitivo e capaz de conquistar o respeito de atletas de todas as modalidades. Para ele, essa essência de gladiador continua sendo aquilo torna as artes marciais algo absolutamente especial. Vamos passar para outras notícias. Chael Sonnen acredita que Kamaru Usman representa um confronto extremamente complicado para Du Plessis e afirmou que o antigo campeão dos meio-médios possui exatamente as ferramentas necessárias para causar enormes problemas ao atual campeão dos médios. Na visão de Chael, a combinação entre experiência, inteligência tática e wrestling de alto nível pode transformar essa luta em um verdadeiro desafio para Du Plessis. Ao mesmo tempo, outras declarações também chamaram atenção no mundo do MMA. Durante uma conversa descontraída, surgiu a possibilidade de uma mudança para os pesados, algo que gerou bastante curiosidade entre os fãs. O lutador revelou que atualmente pesa cerca de 234 libras e afirmou que poderia subir de categoria para enfrentar adversários maiores sem qualquer preocupação. Segundo ele, a ideia se torna ainda mais interessante quando o possível rival também possui grande porte físico e costuma competir com bastante força e pressão dentro do octógono. A confiança demonstrada deixou claro que enfrentar atletas mais pesados não seria um obstáculo, mas sim mais um desafio a ser aceito. A conversa então mudou para a atuação do atleta durante o evento realizado na Casa Branca, uma noite que ficou marcada por grandes momentos e apresentações de destaque. O desempenho foi amplamente elogiado, com muitos acreditando que aquela foi uma das suas melhores exibições dos últimos tempos. Outro tema que surgiu foi a entrevista realizada após a luta. As declarações feitas no pós-combate rapidamente começaram a gerar debates entre fãs e analistas, principalmente por algumas mensagens que deixaram espaço para diferentes interpretações.
O lutador admitiu que ouviu vários comentários sobre o assunto e até brincou dizendo que possui um lado mais conspiratório quando analisa determinadas situações. Ainda assim, deixou claro que prefere não julgar ninguém e que não pretende tirar conclusões precipitadas sobre aquilo que aconteceu. Por fim, surgiu a discussão sobre um possível confronto contra Alex Pereira. Os rumores sobre essa possibilidade continuam crescendo e muitos acreditam que esse combate poderia se transformar em um dos maiores eventos do MMA atual. Independentemente do adversário, a expectativa é de que qualquer anúncio envolvendo esses nomes provoque um enorme impacto entre os fãs e movimente completamente o cenário da modalidade. Vamos passar para outras notícias. Justin Gaethje colocou um ponto final nas especulações envolvendo uma possível revanche contra Paddy Pimblett. O veterano deixou claro que, neste momento, não existe qualquer interesse em revisitar esse confronto e que o seu foco está completamente voltado para outros desafios dentro da divisão. Segundo Justin, algumas situações já vinham sendo discutidas nos bastidores há bastante tempo e existe um entendimento entre todas as partes envolvidas. Apesar de admitir que determinadas decisões nem sempre são fáceis de aceitar, ele destacou que o cenário atual é diferente e que o momento exige seguir em frente. Durante a conversa, também surgiu uma reflexão sobre a forma como cada pessoa lida com momentos difíceis. Foi mencionado que o luto e a dor emocional costumam surgir em ondas, aparecendo em alguns dias com mais intensidade do que em outros. Existem dias excelentes, mas também existem momentos em que determinadas lembranças voltam com força e exigem ainda mais resistência mental. Enquanto isso, outra situação chamou atenção nas redes sociais. Carlos Ulberg publicou uma mensagem curiosa nos seus stories do Instagram, e muitos fãs acreditam que o conteúdo foi direcionado a Israel Adesanya. Na publicação, o lutador sugeriu que talvez fosse a hora de lançar o seu próprio podcast para finalmente apresentar os factos e esclarecer alguns acontecimentos recentes. A mensagem ainda veio acompanhada de vários emojis de olhos atentos, aumentando ainda mais a curiosidade dos seguidores. Na parte final da publicação, Carlos escreveu uma frase curta e direta, incentivando as pessoas a enviarem informações e comentários sobre o assunto. Com isso, as especulações rapidamente ganharam força entre os fãs, que passaram a debater quais seriam exatamente os temas que poderiam ser abordados em um possível projeto futuro. Para encerrar, também foram destacados alguns dos comentários mais populares da comunidade, envolvendo as recentes declarações de Michael Chandler sobre um possível retorno de Conor ao mundo das lutas. Um dos comentários brincava sobre a quantidade de conteúdos relacionados a Chandler e Conor, enquanto o outro destacava o otimismo constante do americano em relação a esse combate. O último comentário arrancou risadas dos fãs ao afirmar que todos deveriam encontrar alguém que demonstrasse o mesmo nível de lealdade e admiração que Michael Chandler demonstra por Conor ao longo dos anos. Vamos passar para outras notícias. Conor voltou a chamar a atenção dos fãs depois de publicar um vídeo nas redes sociais refletindo sobre a derrota sofrida diante de Max Holloway. A publicação rapidamente gerou milhares de reações e reacendeu as discussões sobre o futuro do antigo campeão dentro do mundo das artes marciais mistas. No vídeo, Conor apareceu em um ambiente descontraído, rodeado por pessoas próximas, enquanto participava de uma celebração especial de aniversário. Entre sorrisos e momentos de descontração, uma mensagem acabou se destacando acima de todas as outras. Diversas vezes, durante a gravação, Conor repetiu com convicção que irá voltar. A frase foi dita em mais de uma ocasião, deixando claro que a derrota não abalou a sua confiança e que a motivação para regressar ao mais alto nível continua presente. Em determinado momento, o irlandês ainda fez referência à sua fé, realizando uma breve oração e mencionando o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes de voltar a repetir a mesma promessa. Para muitos fãs, o momento simbolizou não apenas esperança, mas também determinação para iniciar um novo capítulo na carreira. Logo depois, Conor voltou a demonstrar energia e entusiasmo, incentivando aqueles que estavam ao seu redor e reforçando a mensagem de que este ainda não é o fim da sua trajetória no esporte. A ideia transmitida pelo vídeo foi simples e direta. A história ainda está longe de terminar. Enquanto isso, outro nome histórico do MMA também voltou aos holofotes.
Durante uma entrevista recente, Khabib foi questionado sobre o regresso de Conor às competições e sobre as expectativas em torno dos seus próximos passos dentro do esporte. No entanto, a resposta do antigo campeão dos leves surpreendeu muitos espectadores. Khabib deixou claro que não tinha interesse em comentar o assunto e preferiu evitar qualquer tipo de discussão relacionada ao antigo rival. A decisão rapidamente gerou reações entre os fãs, especialmente devido ao enorme histórico existente entre os dois lutadores e a rivalidade que marcou uma das épocas mais intensas da história do UFC. Para completar as novidades, Michael Venom Page confirmou que continuará competindo na categoria dos médios por enquanto, mantendo abertas várias possibilidades para futuros confrontos dentro da divisão e aumentando ainda mais a expectativa dos fãs para os próximos anúncios. Vamos passar para outras notícias. Alex Pereira demonstrou grande insatisfação com a recente decisão do UFC de retirar Michel Pereira do plantel da organização após a sua derrota por decisão unânime diante de Shara Bullet. A notícia provocou imediatamente uma enorme reação entre os fãs e gerou fortes críticas nas redes sociais. Muitos apontaram duas razões principais para a controvérsia. A primeira envolve as várias faltas alegadamente cometidas por Shara durante o combate, incluindo momentos em que teria puxado o cabelo do adversário sem qualquer punição por parte do árbitro Herb Dean. Diversos adeptos acreditam que uma dedução de ponto teria sido a decisão correta, mas isso nunca aconteceu durante a luta. A segunda razão para a revolta dos fãs está relacionada com a consistência dos critérios utilizados pela organização. Alguns observadores destacaram que outros atletas continuam no UFC, apesar de atravessarem sequências muito mais negativas em termos de resultados. Antes do combate contra Shara Bullet, Michel vinha de uma vitória por decisão dividida sobre Zach Reese e tinha conquistado um triunfo nos seus últimos 5 compromissos dentro do octógono. Alex Pereira decidiu então comentar publicamente toda a situação. O brasileiro já havia criticado Herb Dean anteriormente, principalmente após o combate contra Cyril Gane no evento realizado na Casa Branca, quando vários golpes na parte de trás da cabeça não resultaram em qualquer penalização. Nas redes sociais, Alex publicou uma mensagem bastante forte. Segundo ele, talvez uma intervenção mais cedo pudesse ter tornado a situação aceitável, mas pagar um preço tão alto devido a um erro de arbitragem é algo extremamente difícil de aceitar. O antigo campeão também destacou que o UFC procura ajudar os atletas dentro das possibilidades da organização, mas afirmou ser triste ver situações como esta acontecerem repetidamente dentro do esporte. Alex ainda deixou um aviso aos restantes lutadores, afirmando que muitos preferem permanecer em silêncio até ao momento em que o problema acontece consigo próprios. Para ele, amanhã qualquer atleta poderá enfrentar exatamente o mesmo cenário. A publicação rapidamente recebeu apoio de vários lutadores brasileiros. Michel respondeu utilizando emojis emocionais, enquanto Johnny Walker pediu publicamente o regresso do compatriota ao UFC. Outros nomes da comunidade também reforçaram a campanha para ver Michel novamente dentro do octógono, aumentando ainda mais a pressão sobre a organização. Vamos passar para outras notícias. Kamaru Usman voltou a refletir sobre a derrota diante de Khamzat, enquanto novas análises continuam a surgir sobre o seu futuro e sobre possíveis confrontos dentro da divisão dos médios. Entre os nomes que comentaram o assunto está Chael Sonnen, que acredita que Usman representa um confronto extremamente complicado para Du Plessis. Na opinião do analista, o campeão dos médios enfrenta um dos piores estilos possíveis, caso aceite dividir o octógono com o antigo rei dos meio-médios. Chael destacou que muitos observadores estão a ignorar um detalhe extremamente importante sobre Usman. Segundo ele, o veterano não é apenas um lutador completo, mas também possui uma base de wrestling de elite que frequentemente acaba esquecida pelos fãs mais recentes. O analista relembrou que Usman foi campeão nacional de wrestling e chegou mesmo a ser considerado um potencial candidato a representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de 2012. Embora tenha competido ao nível da Divisão 2 universitária, Chael destacou que conquistar um título nacional continua a ser uma realização absolutamente extraordinária. Para Sonnen, existe a ideia errada de que apenas alguns lutadores conseguem colocar adversários no chão, mas a carreira de Usman demonstra exatamente o contrário.
A sua experiência, controle posicional e capacidade física fazem dele uma ameaça real para qualquer atleta da categoria. Por causa disso, Chael acredita firmemente que Kamaru possui todas as ferramentas necessárias para derrotar Du Plessis, caso esse combate venha realmente a acontecer no futuro. Enquanto isso, Sean Strickland também gerou discussão ao afirmar que o peso meio-médio Yaroslav Amos possui um grappling ainda melhor do que o de Khamzat. A declaração surpreendeu muitos fãs, principalmente devido à enorme reputação construída por Khamzat ao longo da sua carreira no wrestling e no grappling profissional. Sun foi ainda mais longe e afirmou acreditar que Yaroslav poderá tornar-se campeão mundial no futuro, destacando seu talento, intensidade nos treinos e evolução constante dentro do esporte. Em paralelo, Paulo Costa e Josh Hokich continuam a trocar provocações nas redes sociais desde o UFC 327. Hokich recebeu um bônus pela sua vitória sobre Curtis Blades, enquanto Paulo mostrou alguma frustração por não ter recebido a mesma recompensa após o seu triunfo por TKO, aumentando ainda mais a rivalidade entre ambos e alimentando possíveis negociações para um futuro confronto. Vamos passar para outras notícias. Dana White confirmou oficialmente que Conor Benn vai enfrentar Ryan Garcia em um dos combates mais aguardados do boxe internacional. Mas outra história acabou roubando parte da atenção dos fãs dos esportes de combate nos últimos dias. Israel Adesanya anunciou que está a seguir um novo caminho na sua carreira e confirmou a saída da equipa City Kickboxing, academia onde construiu grande parte do seu legado e conquistou os maiores momentos da sua trajetória profissional. A decisão rapidamente gerou especulações entre os fãs, especialmente porque nos últimos meses começaram a surgir rumores sobre um possível afastamento entre Izzy e Carlos Ulberg, atual campeão dos meio-pesados do UFC e também um dos principais nomes da City Kickboxing. Os dois sempre foram vistos como amigos próximos e companheiros inseparáveis dentro da academia, mas vários relatos apontavam para um possível desgaste na relação entre ambos. As especulações aumentaram ainda mais devido a alegações envolvendo a vida pessoal dos dois atletas, embora nenhuma dessas informações tenha sido confirmada publicamente pelos envolvidos. Os adeptos também destacaram algumas situações recentes que aumentaram ainda mais os rumores. Carlos Ulberg não se pronunciou publicamente após a derrota de Izzy para Joe Pyfer, algo que muitos consideraram incomum devido à proximidade que existia entre os dois. Por outro lado, Izzy também permaneceu em silêncio depois da vitória de Carlos sobre Jiří Procházka, resultado que lhe garantiu o cinturão dos meio-pesados e marcou um dos momentos mais importantes da sua carreira. Outro detalhe chamou bastante atenção da comunidade. Tradicionalmente, Izzy costuma publicar análises técnicas e vídeos de reação depois de praticamente todos os eventos numerados do UFC. No entanto, após o UFC 327, evento em que Carlos conquistou o título, nenhum vídeo foi publicado pelo antigo campeão dos médios. Pouco tempo depois, Izzy decidiu acabar com as dúvidas e revelou oficialmente a sua decisão através do seu canal no YouTube. Segundo ele, no dia 20 de maio, teve uma conversa direta e pessoal com Eugene Bareman e comunicou que não regressaria à City Kickboxing. A notícia marcou o fim de uma era para uma das parcerias mais importantes e bem-sucedidas da história recente do MMA, deixando os fãs curiosos sobre o próximo capítulo da carreira de Izzy.